vamos entrar em diálogo com o candidato Celso Sousa à Junta de Freguesia de Arrifana. Bom dia, Celso. Olá, bom dia e muito obrigado pelo convite. Vamos fazer-te aqui umas breves perguntinhas. Portanto, vamos começar pela primeira pergunta. O que o levou a candidatar-se à Presidente da Junta de Freguesia? Olha, Arrifana é uma freguesia muito importante para mim. Eu sempre adorei o concelho de Santa Maria da Feira no geral, até porque estudei aqui a maior parte da minha vida e vivi também a maior parte da minha vida. Originalmente eu não sou da Arrifana, mas foi a terra que eu escolhi viver, que eu escolhi ter a minha família, que eu escolhi ter os meus filhos e é por ver esse nível de associativismo e força que esta terra tem, que me levou a tentar torná-la melhor em alguns âmbitos que eu notei que falhavam, principalmente na falha de manter população, de fixar população. Apesar do meu caso ter sido um caso excepcional, que quis-me fixar exatamente em Arrifana, e daí eu queria fazer este levantamento e ter esta conversa para nós chamarmos a atenção das pessoas aqui da Arrifana para este caso sério que é a perda de população. E essa população queremos manter e fixar e trazer. Pronto, vamos falar agora um bocadinho também de espaços públicos e qualidade de vida, que tem manutenção das ruas, sim, limpeza, que isso é uma das coisas essenciais, que é muito importante para a freguesia, sim, sim. Iluminação em jardins. Pronto, eu acho que esta parte é uma parte que devia estar já intrínseca quem trata de uma junta, não é? Só que há algumas que tratam melhor, outras pior, outras têm cuidado, outras nem por isso. Aqui em Arrifana, especificamente, eu acho que existe uma grande falha, que, claro, também dou nota negativa ao município em si, porque sei que as estradas, muito da degradação que existe é culpa do município, mas a Junta também tem que fazer pressão para que as coisas aconteçam. Existem, por exemplo, passadeiras muito apagadas, muito antigas, em sítios que não deveriam estar, por exemplo, lá perto do centro de dia dali da Arrifana, da Igreja Matriz, depois de fazerem ou colocarem o asfalto, as passadeiras deixaram de existir. Ou seja, havia de ser feita uma revisão geral, a nível de freguesia, de tudo que é sinalização, passadeiras e mesmo pavimentação que se pode melhorar. Eu sei que está prevista, o candidato do PST disse que era uma das propostas a pavimentação da Junta de Freguesia, mas isto já está previsto, inclusive no portal base, portanto não é uma proposta, é alguma coisa que já está prevista para acontecer, só que eu também gostava de salientar aqui que algumas zonas da Arrifana não têm saneamento. E antes de fazer estas intervenções, porque é que não se revê estas questões de saneamento para se reparar antes de fazer esta pavimentação, porque vamos destruir para depois refazer. Exatamente. Não faz sentido. Não sei porque é que existe esta falta de atenção na freguesia em geral, porque nós, se formos ali ao centro, está tudo direitinho, só que a Arrifana não é só o centro, nem é só o parque, não é? Temos que ir mais além e temos que melhorar a limpeza. A Arrifana em si não acho que seja uma freguesia completamente suja. Nestes aspectos não acho que não. Claro que existem sítios que têm mais sujidade, como ali a parte de cima da BP. Mas, limpeza das ruas. Certo. E o lixo. Sim, o lixo, a questão do lixo. Eu acho que devíamos espalhar mais pontos de reciclagem. Aqui é seletivo, sim, na certo. freguesia? É seletivo, também é seletivo, há partes que é seletivo, outra que é geral, que é contentores gerais. Eu acho que devia ter mais contentores e também devíamos criar um programa sobre a recolha de monos, pelo menos programada. Ou seja, as pessoas viam uma agenda que podiam marcar o ponto de recolha nas suas casas. A Junta passava e recolhia os monos nos locais marcados para não ficarem abandonados aí às vezes nas ribanceiras, nos matos, por aí afora. Acho que era um ponto importante, pelo menos na questão do ambiente.
Não sei se a parte de parques já está. Tenho a questão para apontar alguma coisa do Parque da Azenha também, se quiser. Não, apontou agora, pretende criar ou melhorar equipamentos de lazer, parques infantis, zonas verdes. Certo. Eu posso começar então pelo Largo Manuel José Pereira. Eu também ouvi falar de uma segunda fase de requalificação, que é uma proposta também da atual, não é da atual direção, de uma direção diferente, mas do mesmo partido, sobre uma segunda fase da requalificação do Largo Manuel José Pereira. Mas nunca ninguém ouviu falar de uma segunda fase de requalificação. Para nós a requalificação era para ser feita de uma vez, ou seja, isto é uma estratégia para tentar incluir aqui outras coisas que faltam ali no parque. Dos pontos essenciais que eu gostava de apontar seria eu acho que tentaram afastar os idosos e as pessoas que precisam de mais atenção do centro, que é do Largo. E muitas vezes eles continuam lá, se for lá, eles estão lá à beira e continuam ali a reunir-se. Antigamente existia ali um pequeno edifício que entretanto foi fechado, houve problemas com a ASAI e tudo, ainda era no antigo parque, mas acho que precisávamos recuperar esse edifício e voltar a trazer os idosos para o centro da vila, para eles conviverem, para terem atividades mais frequentes, para combater também a solidão e as dependências. Acho que seria muito importante. Outra parte, falando em parques, existe um parque que não está identificado aqui em Arrifana, pouca gente conhece. Infelizmente existem mais áreas aqui em Arrifana que não existem nem sequer no Google Maps, não estão identificadas, coisas históricas, como a questão da Capela de São Pedro, falta identificar esses pontos. No Parque da Azenha foi feita uma requalificação há relativamente pouco tempo, só que lá está, esta requalificação, de um modo a ver, não é bem aproveitado porque só existem festas de vez em quando lá, e as pessoas não têm motivos para ir ao parque. Se você for agora lá no parque, provavelmente não está ninguém. Ou é muito pouco possível que estava. No outro dia até fui ao parque, eles fizeram as casas de banho, mas as casas de banho também não estavam abertas. Ou seja, qual é que é a política que existe ali relativamente ao uso dos lavados, das casas de banho, de quem frequenta o parque, e o que é que nós pretendemos melhorar para isso? Nós achamos, e está numa das nossas propostas, que deve haver mais movimento no parque. E para criarmos mais movimento no parque temos que criar essa necessidade às pessoas, entre aspas. Ou seja, temos o exemplo de Sanja da Madeira, que cria o café sazonal. Porque é que não temos um café sazonal que possa abrir concessão lá na época de verão? Criarmos, por exemplo, também um parque canino, porque tive queixas de pessoas que largavam lá os cães e as crianças também estão lá, e então ter um local para albergar os cães. Podermos dar continuidade também à questão dos passadiços, que nós não temos aqui em Arrifana, ainda não percebo porquê, e acho que seria um ponto muito importante a nível de turismo, que também gostava de entrar, não sei se tem algum ponto aí. Sim. Pronto, mas também gostava depois de entrar nesta parte, porque é uma... Mas já podes aproveitar, porque melhoramentos a fazer para aqui infantil, podes aproveitar. Pronto. Eu acho que a Arrifana tem uma história muito rica. E nós temos a questão do massacre das Revoluções Francesas, temos a Santinha da Arrifana, a passagem da Rainha Santa Isabel, temos história desde o contexto árabe do século VIII até ao século XXI, ou seja, temos aqui uma história muito complexa e muito rica. E primeiro foi feito muito pouco levantamento em relação a estas questões e gostava que surgissem mais evidências das coisas que existem. Claro que as coisas são destruídas com o tempo, mas temos ali a Capela de Santo Estevão, por exemplo, que já é uma segunda capela sobre outra que já existia também, porque aquilo foi destruído por um temporal, mas isso já foi em 1900 e... qualquer coisa, não estou a recordar agora. E eu acho que esta história rica é muito mais importante que, por exemplo, aqui ao lado dos nossos amigos sanjoanenses. São João da Madeira só tem uma história industrial. Nós temos uma história verdadeira e complexa, muito mais rica.
E porquê é que não utilizamos, como fazem outras vilas de Portugal, utilizar essa história turística, inclusive medieval, que também temos, para trazer o turismo em Arrifana e para podermos desenvolver a economia aqui. Dá-se muito pouco valor à vila, dá-se muito valor realmente, e é preciso também ao associativismo e às festas que são daqui, mas nós não queremos que as festas sejam daqui, nós queremos que também as pessoas venham conhecer Arrifana para desenvolver a economia local, porque sem pessoas não há economia. E é isso que nós queremos trazer. Sem pessoas a vila não é atrativa, não temos eventos que façam as pessoas vir de fora gastar o dinheiro ali na lojinha ou tomar um café. É isso que nós gostaríamos de mudar, principalmente nessa parte do turismo. Criar um roteiro a sério, criar identificações dos dias, por exemplo, de forma digital ou não, e física, ter um posto de turismo, porque não? Porque acho que faz sentido de acordo com toda essa história que nós temos. Não só fazer festivais durante a época do ano, que é quando são feitas estas festividades, como das Revoluções Francesas, mas ter possibilidade das pessoas visitarem o ano inteiro. Termos uma entrada digna também em Arrifana, para as pessoas chegarem aqui e dizer estamos em Arrifana, uma vila com história, podíamos ser uma das melhores vilas de Portugal, sem ser propriamente um apêndice de São João da Madeira. Porque é que eu digo isto? E muitas pessoas são capazes de se chocar com isto. Porque a verdade é esta. Já continuando, não sei se tem aí mais alguma pergunta, mas dando continuidade àquilo que estou a falar, eu acho que Arrifana podia, se não estivesse longe de São João da Madeira, seria apenas uma aldeia. Eu sei que muita gente pode ficar chocada com isto, mas é verdade. São João da Madeira tem os serviços que nós não temos aqui. E assim como outras freguesias de Santa Maria da Feira têm mais coisas do que nós não temos aqui. Nós não temos um auditório, Milheiros de Baiares tem. Nós não temos uma fonte de água potável e temos milhares de fontes. A Arrifana é conhecida pela abundância de água. Nós não temos uma fonte de água controlada aqui. E nós devíamos ter, nessa parte da água controlada, devíamos ter pelo menos uma única fonte de água potável, para eu ter uma alternativa à Indáqua se eu quiser beber água. Mas temos um problema ainda maior, é que as pessoas veem que a água não controlada, pode estar lá a placa, mas algumas ainda vão beber. E aí é que está o perigo maior. Na minha opinião, se elas não dão para beber, devia estar, ok, não é controlada, mas, ou então estava fechada, ou então controlava-se a água, pelo menos uma, eu duvido que haja aqui na freguesia, uma que não seja de água potável. Pronto. Isto aqui tem que ser pressão com o município, mas tem que ser resolvido. Voltando à questão de São João da Madeira, deixar de ser um apêndice, porque até São João da Madeira tem fontes de água potável. Atenção, porque é que nós não temos? A questão de São João da Madeira, além do turismo ser mais forte que aqui, apesar de ser um turismo industrial, nós temos uma parte mais rica, São João da Madeira tem serviços que nós não temos uma loja de cidadão, gostaríamos de ter. Nós gostaríamos de cuidar da nossa parte burocrática mais perto. Estamos a perder negócios, perdemos o Lidl há pouco tempo, que foi para São João da Madeira também, ou seja, é óbvio que nós estamos a perder população e estamos a deixar de ser atrativos, inclusive para os supermercados. Senão eles continuavam a permanecer onde estavam, ou se calhar arranjavam outro local aqui na terra para ficar, mas não foi isso que aconteceu. Temos que notar muito bem estes pontos e arranjar alternativas para eles, já continuando também, se me permite, fazendo aqui uma menção à Arrifana como vila, né, de orgulho e independente histórica, é termos serviços como deve ser. Estamos a falar da Junta, estamos a falar de CTTs, gostávamos de ter a loja de cidadão, vamos ter pelos vistos a GNR, porque o Amadeu Albergaria já disse em março de 2025 abertamente que ia ser em Arrifana, e o atual candidato está a dizer que é proposta daqui da Junta. Não, isso é uma decisão municipal. É verdade, pode ver. Está na internet publicamente exposto, inclusive com a voz do Amadeu Albergaria. Portanto, gostaríamos de albergar esse serviço aqui e ter condições para o albergar. Neste caso, nós agora sabemos que existem edifícios que podem ser reaproveitados para isso, e claro que um deles
podia ser uma ambição para nós, mas com o apoio do município poderíamos conseguir, que seria onde é atualmente, onde era o antigo Lidl, e transformar num conjunto de serviços, unificá-los, por exemplo, a Junta ser lá, a GNR ser lá, ser a CTT e ter condições para os senhores que ficam à chuva a tentar levantar a reforma, quando vão aos CTT, não terem que o fazer, não precisarem ficar na rua para levantar as suas pensões. Achamos que seria muito importante, e dar mais destaque a um sítio central mais unificado, e deixar de ser uma junta escondida como temos ali, que poderia ser aproveitada para outra coisa qualquer. Nós teríamos outra ideia para ela também. Olha, vamos falar um bocadinho sobre transportes aqui na Rifana. Como é a empresa Unir, como é que está a funcionar? Com certeza. A empresa Unir, desde que entrou a empresa Unir, nós achamos que a nível de transportes, eu até, a nível de horários, até estou mais ou menos de acordo. A nível de como os horários estão expostos, é que talvez não. As pessoas têm muita dificuldade em encontrar os horários, e encontrar o próprio website deles é muito confuso, descarreguem-se PDFs. Nós até já estivemos a falar disso internamente com a minha equipa, que a Junta também poderia intervir nessa parte, para os cidadãos daqui poderem consultar os horários de forma mais... Deve intervir. Deve intervir. Claro que não estou a pensar de quem está em Sanja da Madeira, porque normalmente os transportes vêm lá todos os centros coordenador de transportes. Mais uma vez, se não fosse o centro coordenador de transportes, não sei onde é que a Rifana teria, porque existem freguesias muito pior servidas em termos de transporte que nós, exatamente porque temos Sanja da Madeira ao lado. As pessoas têm que pensar nisto. E pronto, nestas questões ainda bem. Nós temos um ponto negativo, que realmente a Rede Unir tem uma disponibilização de informação péssima, e aí nós disponibilizaríamos, por exemplo, em plataformas online, ou mesmo Mas as crianças chegam a tempo às escolas através da Unir? Elas aqui chegam, lá está, mais uma vez, elas têm a vantagem de ter aqui Sanja da Madeira ser ao lado, e eu também já andei de autocarro daqui para a feira. Eu sei muito bem como é que é, pelo menos há uns anos atrás sabia, é quando era a Transdev. E em termos de horários não mudou muito, claro que às vezes existem pequenos atrasos, mas não é nada assim substancial, ok? Só achamos que realmente devia, se calhar, a freguesia deveria ter um bocadinho mais de rede de transportes, isso aí a Unir não faz. Passa nestas vias principais aqui por dentro, que vai, por exemplo, para o Furadouro, e ali vai a rede expresso para o Porto. Nós transportes aqui para baixo só se for para Ubers e táxis, porque não há mais nada além disso. A Junta, como sabe, tem pouco a fazer em relação a isso. Teria que ser feita ao município, se nós tivéssemos força para isso, era criar mesmo uma rede interna mais forte de transportes. Não é dar o exemplo, mais uma vez, seja da Madeira, mas eles têm e nós não temos. E claro que eles param ali na fronteira e vão atrás à vida deles. Bom, nós isso aí devíamos repensar a rede de transportes, principalmente para quem não tem carro, porque nós às vezes usamos carro porque não temos outra alternativa. Eu sou um deles. Eu, se quero ir para trabalhar, não há transporte que me leve ao trabalho, tenho que ir de carro. E trabalho na feira. Pronto, agora já falámos de transportes, agora vamos falar um bocadinho da ação social, juventude e associações. Certo. Como eu lhe disse inicialmente, o associativismo daqui é muito forte, e a Junta tem dado, pelo que eu sei, tenho conversado com algumas associações, tem dado algum apoio nessa parte. O anterior presidente da Junta, que é o Ricardo Oliveira, que aproveito para mandar um abraço, considero que foi um excelente presidente, e à medida dos possíveis foi fazendo para fazer até com as próprias mãos, eu dou o valor a isso. No entanto, não acho que a troca para um novo candidato, não é desconsiderando a mais idade, mas a juventude faz com que nós tenhamos mais força, mais resistência e mais ideias para aplicar no município. Isso complementando a experiência que nós também vamos tendo e formação ao longo da nossa vida. Portanto, eu não sei até que ponto é que, por exemplo, vai estar tão presente como estaria o Ricardo, e as pessoas têm que pensar nisso. Eu, sendo adepto do trabalho do Ricardo, muitas das coisas gostaria de dar continuidade. Não digo que esteja tudo mal, mas existe muita coisa mais a fazer,
E onde é que está? A ação social dos sim, a ação social. Pensamos que devíamos dar mais também apoio aos nossos idosos. Tenho um reparo a fazer ali no Largo Manuel José Pereira, que, por exemplo, estacionamento para pessoas de mobilidade reduzida é longe da farmácia. A farmácia está aqui, o estacionamento está lá ao fundo, portanto, não achamos que isso faça muito sentido. Não sei até que ponto é que o parque foi bem planeado a esse ponto, até a nível da acessibilidade, e tenho esse ponto negativo a fazer. Mas, claro, criticar é sempre fácil, mas quem esteve atento ao projeto também na altura devia estar atento a isso e realmente às pessoas de mobilidade reduzida, porque sabemos que as pessoas de mobilidade reduzida não são só deficientes, são pessoas com já alguma dificuldade física, que estamos a falar de pessoas com mais idade, por exemplo, e que devem ter locais para isso. Outro assunto, já completando no parque, quando foi pensado, não foi pensado para transportes pesados. Tanto que o autocarro da banda de música, que deixou de estar estacionado, por favor, ali em Escapães, agora está ali à frente do parque, e quando fizeram esse parque não existiu um planeamento para esse tipo de estacionamento pesados. Complementando aquilo que eu estava a falar, não se pensa mais à frente, porque não se pensa na questão do turismo. Se nós quisermos tornar uma terra atrativa, nós temos que ter condições para receber as pessoas, e nós não temos de todo. Para dar aqui esta nota, que é uma nota muito importante. Nos últimos censos, que foram de 2011 a 2021, a Rifana perdeu cerca de 240 habitantes, que é bastante coisa. Entre 200 eram jovens, ou seja, e nós estamos a ter uma população cada vez mais envelhecida. O que é que vai ser o futuro da Rifana se nós não conseguirmos fixar aqui os jovens e fixarmos as famílias e darmos condições para elas estarem aqui? A continuação é que as pessoas vão ficando com mais idade, os jovens vão-se embora e nós vamos ficando uma freguesia cada vez mais abandonada. Isso é uma das coisas que eu ia falar sobre a habitação que... Posso passar então para eles? Podes. Pronto, da questão da habitação. Eu acho que a habitação social e a fixação de jovens. Sim, eu não sou de desacordo, falei que já agora também mando um abraço para o Orlando e para o António do CDS e do PS, porque em algumas coisas nós temos concordâncias. Claro que nós sabemos que a habitação é sempre um problema real e nós temos que fazer alguma coisa em relação a isso. A habitação de custo controlado seria importante. Seria importante também seguir exemplos como seguiram Gondomar, que implementam medidas de redução de IMI para famílias com 1, 2 ou 3 filhos, podendo chegar a descontos cerca até 150 €, se não me engano. Aplicar medidas que realmente o Conselho precisa, que isto já teria que ser a nível municipal, mas tem alguém que tomar a iniciativa para, e a iniciativa liberal é exatamente, por isso é que nos chamávamos de iniciativa liberal. Precisamos tomar iniciativas que melhorem o custo de vida dos feirenses e dos arrifanenses. Nesta questão da habitação social é necessário intervir, porque a inflação está enorme, o custo das casas está descontrolado e sabemos que o imposto de IMI, sendo algo que nós pagamos à Câmara, nós podemos tentar reduzir esse custo, e a feira tem uma dificuldade muito grande em reduzir impostos, muito pelo contrário, em aumentar. E esta questão da água que nós pagamos também, que é um bem essencial, e já fugindo do assunto da fonte, porque eu acho que devíamos ter uma fonte de água potável, é um custo incontornável que nós temos que aguentar, porque nós não temos sequer concorrência para escolher. Não é como antigamente que tínhamos a EDP, e era a EDP pública e era o que havia, mas agora temos concorrência e escolhemos o fornecedor mais barato. A água não é assim. Ou escolhemos ou não há escolha, não há alternativa. Vamos falar um bocadinho sobre aqui na Rifana, que eu sei que existe as tasquinhas, portanto o citivismo, que se fores eleito, que tipo de apoio é que vais fazer? Vais fazer um plano anual para as associações para rentabilizar as tasquinhas e outras festas durante o próprio ano? Sim, durante todo o ano tem que haver eventos ligados a associações, porque as associações não vivem só de um dia por ano.
E eu acho que a Junta deve ter um poder imenso nessa planificação e deve estar, sobretudo, presente, porque são as associações que fazem a Rifana aquilo que ela é hoje, uma vila comunitária e forte, unida em termos de pessoas. Temos muita ligação ao desporto, temos ligação a atividades físicas, temos ligação à parte do rancho folclórico, temos a nossa banda de música, que também já é muito antiga. Ou seja, todas estas tradições e as pessoas que fazem disto de forma voluntária, que também contribuem com seus impostos, claro, e que fazem alguma coisa pela freguesia, devem ser recompensadas e devem ser ajudadas a ter total o nosso apoio para que isso aconteça. Portanto, incluí-las também naquele plano que falamos de turismo, porque muitas delas são históricas e devemos, por isso, promovê-las, também tentando angariar, fazer um plano de angariação de fundos e doações, porque é uma das nossas propostas, que inclusive está no nosso site, que eu aproveito para divulgar, que é o www.arrifanaliberal.pt, e podem ver que estamos a tentar criar uma plataforma de crowdfunding, exatamente para se poder ter esses projetos e as pessoas poderem contribuir para a Junta poder fazer mais do que aquilo que ela pode neste momento. E em relação ao desporto? Em relação ao desporto, nós sabemos que temos algumas equipas aqui em infraestruturas, claro. Para essas equipas que existem na Rifana. Sim, infraestruturas até estamos relativamente bem servidos. Temos ali o campo do CD Rifanense e o campo de treinos que considero só que poderia haver mais apoio na sua manutenção. Porque a nível de relevado, as pinturas externas não traz propriamente uma boa imagem, e eu acho que a Junta nesse aspecto podia entrar aí um bocadinho nesse sentido. E também a parte de requalificação do pavilhão, onde está inserida também na escola básica, que seria... Mas a Rifana não necessita de um pavilhão próprio? Eles eu penso que o que é feito... Aquele é da escola. Certo. Aquilo é da escola, mas usa-se para o futsal, usa-se para esse tipo de eventos. Penso que aquele pavilhão, se remodelado e com as condições ideais preservado, porque às vezes não basta só fazer, tem que se manter, e é um problema também existente aqui em Arrifana, porque nós estamos aqui num parque e que realmente ela é mantido, mas se for a parques um bocadinho mais lá abaixo, não são mantidos. São feitos, mas são largados. Eu no outro dia fui a um parque que tem ali ao lado do infantário, e que está cheio de ervas, ou seja, que manutenção é que é feita? É uma vez por ano? Não pode ser assim, tem que haver mais manutenção aos parques, porque aquilo, falando em desporto também, aquilo é um parque daqueles de ginásio ao ar livre, não se pode fazer e esquecer as coisas. Como não se pode fazer outras coisas a nível de infraestruturas e esquecê-las, largá-las lá. E como está prevista, pelo menos o PSD falou sobre um parque escolar que também já está prometido há um século e ainda não apareceu o parque escolar. Como existem outras coisas, como a requalificação da banda de música, também já deveria ter saído neste mandato, mas não saiu. Portanto, às vezes fazem-se coisas que nós não queremos promessas, nós queremos ver coisas feitas. Nós sabemos que demoram muito a fazer as coisas, mas nós vemos as coisas com os nossos olhos a concretizarem, a serem feitas. Agora, o meu apelo aos rifanenses é que olhem realmente ao redor e não vejam coisas só para a fotografia, mas para nós realmente termos... Você é pai, você é avô. Avô não. Mas pronto, ser. Se for pai, tem os seus filhos, não gostava que os seus filhos ficassem aqui na terra? Exatamente. Mas não ficam. O problema é que eles vão e não voltam mais, porque não têm oportunidades. Exatamente. Temos pessoas aqui na equipa, infelizmente... Por isso é que eu vou fazer a pergunta, a zona industrial da Rifana é conhecida uma boa zona industrial, mas precisa de qualificação, precisa de mais indústria para a fixação de trabalho
e jovens na terra. Certo. Ou outros Posso tipo pegar por aí, porque nós temos uma escola AEB que tem cursos profissionais. Esses cursos profissionais podiam ser adaptados ao nosso mercado aqui em Arrifana para suprir as necessidades que nós temos em termos de comércio e indústria. Esse é um dos principais pontos. Nós podemos fazer uma parceria em que, por exemplo, aumentávamos o mercado formativo e também promovíamos os estágios, dando preferência aos residentes em Arrifana nas empresas da Arrifana. Sobre a requalificação da zona industrial, já está prevista também, está no portal base, uma requalificação para breve na zona industrial, que também está como proposta, mas não é uma proposta, é uma coisa que já está em andamento. Pode falar então sobre o Parque Industrial da Arrifana. Sobre o Parque Industrial, completando aquilo que estávamos a falar há pouco, já está prevista no portal base uma requalificação, uma obra pública para fazer lá. Portanto, eu acho que ainda não sei bem qual é que vai ser o resultado final, mas espero que seja melhor do que aquilo que está agora. Eu no outro dia fiz um vídeo, até postei nas redes sociais, sobre ser um concelho vibrante. Porquê? Porque o carro, quando passa lá, quase se desmonta. E então um concelho vibrante por aí. Não é por nada, mas acho que já se devia ter tido atenção a esses aspectos há muito tempo. Assim como temos estradas que são meio remendadas de alcatrão, outras de paralelos. Temos que ver ali a parte também da A32, sim, também da A32, porque nós temos essa vantagem que estar ali logo ao lado da... A industrial da Arrifana tem uma vantagem muito boa de acessibilidade. O que não tem é de espaço, por exemplo, para manobras de caminhões, que torna a zona industrial muito apertada, muito pequena. Claro que também os tempos são outros e tem que se planear as coisas de outra forma, mas eu quero realmente saber qual é que vai ser o resultado dessa requalificação que estão a pensar fazer, para poder depois também dar mais algum ponto de vista. Atualmente, existiu, não há muitos anos, uma abertura mais um bocadinho maior ali para a zona de fundo da zona industrial, para tentar albergar mais fábricas, e muito bem. Só que aquela parte ali, mesmo ao lado das fábricas, eu acho que se for esquecimento, é muito mau. Eu não sei como é que os industriais não reclamam daquela parte, sobre o mato a crescer em todo lado nos passeios. Ainda no outro dia fui lá também fazer esse ponto para publicar nas redes sociais, que foi como é que nós podemos permitir que uma vila da nossa envergadura, com bastantes habitantes, supostamente somos grandes, mas depois em pequenas coisas falhamos, em pequenos detalhes. Eu não iria permitir, e é por isso que nós temos planeado fazer isso, que é ter uma verificação constante na freguesia, para se anotarem as prioridades a fazer. Porque é que um buraco na estrada tem que lá estar durante um ano? Não há ninguém que vá lá ver o buraco na estrada? Porque é que existe qualquer coisa para fazer e não se faz? Temos que ver prioridades. Se existe algum período de alguém cair em algum sítio, nós temos que ter isso como prioridade e temos de ter isso registado em inventário do que é preciso fazer e fazer. Não é esperar que alguém nos diga ou ligue ou chateie-nos para fazer isso. Eu no outro dia tive uma pessoa chateada também que falou sobre isso, mandar uma denúncia à junta de freguesia. As pessoas não recebem resposta aos e-mails, aliás, nem sabem se leem aquilo ou não. A parte de comunicação digital está muito atrasada e é óbvio que os jovens, sendo digitais, usam muito a parte digital, é normal. E temos que ver, sem jovens não existe futuro aqui em Arrifana. E os jovens, sendo cada vez mais digitais, querem comunicação digital. A juventude não quer só o Arrifest. Claro que nós damos valor ao Arrifest e a todos os eventos que são feitos aqui na Junta Freguesia, e daremos continuidade com todo o gosto. Até promovendo a um nível um bocadinho mais superior. Mas damos continuidade com todo o gosto. Agora, existem muitas coisas que se esquecem e nós não podemos deixar esses pequenos problemas passar ao lado. Agora, se fores eleito, que tipo de relação vais ter com a Câmara Municipal de Santa Maria da Feira? Principalmente uma relação de respeito, cordialidade. Claro que nós sabemos e reconhecemos que precisamos de um parceiro para nós podermos trabalhar na freguesia,
e trabalhar de igual forma, porque penso que a Rifana não pode ser ultrapassada em relação a outras freguesias e nós temos que fazer de tudo para que nos deem condições para podermos trabalhar e evoluir a nossa vila. E achas que a Rifana é um bocadinho esquecida pela Câmara? Por estar ali perto de São João de Madeira? Eu penso que em certas situações sim. Lá está, como eu falei, em Milheiros de Paiares tem um auditório e nós não temos um auditório. Querem requalificar ali o dos bombeiros, que isso já se falava no tempo do Emídio e nunca se chegou a fazer nada. A nossa ideia em termos de auditório era muito diferente do que ser na... É essa parceria que tu queres com a Câmara. Exato, eu quero essa parceria, porque assim, tem que se pedir, as coisas são possíveis de se fazer, desde que haja dinheiro e haja com participação da Câmara, por isso é que queremos desenvolver esta relação de cordialidade e de parceria, seja que partido for, porque nós não temos essa diferença, para nós somos pessoas e trabalhamos todos a favor de uma terra. Eu trabalho a favor dos arrifanenses e a Câmara trabalha a favor dos feirenses. Portanto, eu acho que ganhamos todos nesta amizade e proximidade. Exatamente. Quanto à compra de edifícios, por exemplo, nós gostávamos muito de comprar como aquele edifício que era do Lidl, para fazer lá está a tal união de serviços da Rifana, juntar os CTTs, ter uma loja de cidadão, albergar a GNR. Porém, sabemos que isso implica dinheiro e sabemos que isso também tem um grande custo para a Câmara, mas é algo que é preciso não a pensar no agora, mas a pensar a longo prazo, porque não estamos a pensar, né, a nossa vila tem que evoluir, porque é que um dia, por exemplo, não pode evoluir para uma cidade, não é? Já que Lourosa é uma cidade, nós também poderíamos ser. Exatamente. Não queria dizer que íamos ter mais confusão por causa disso, queria dizer que em termos económicos também talvez poderíamos estar mais estáveis. Não é? Sobre dinheiro, a Junta, inclusive o município comprou um terreno que tem ali atrás do cemitério para fazer um estacionamento, portanto, se há dinheiro para algumas coisas, também pode haver dinheiro para outras e é isso que nós queremos fazer também. Achamos muito bem esse tipo de compras porque faz desenvolver a Junta, como eu digo, nós não queremos criticar, nós queremos fazemos críticas construtivas, claro, nós apontamos também coisas muito bem feitas que foram feitas aqui e que são cuidadas e devem continuar a ser cuidadas, mas nós queremos realmente realçar a parte da fixação das pessoas aqui em Arrifana e é por isso que estamos a trabalhar e esse é o nosso principal foco. Meus caros amigos arrifanenses, está na hora de decidirmos qual é que vai ser o futuro da Rifana. Por isso eu peço que no dia 12 de outubro façam a escolha certa e votem numa Rifana liberal, votem na iniciativa liberal. Nós precisamos de mudar este paradigma partidário e evitar alguns vícios e para isso nós temos uma visão mais moderna para uma vida melhor, mais forte, com mais dinamismo, mais associativismo e mais comércio local também. Não esquecendo todas as idades e fixar aqui os jovens porque nos últimos anos temos perdido arrifanenses e nós queremos recuperá-los e ter ainda mais. Façam como eu, querem construir aqui família e ficarem em Arrifana. Portanto, vou fazer tudo o que for possível para melhorar esta terra. Confiem em mim. No dia 12 de outubro, votem Iniciativa Liberal.